Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta quinta-feira, dia 13, está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa que está recheado de informação para você. Bom dia, aqui é o Antero Paz Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ao telespectador e telespectadora. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E olha, gente, difícil hoje de respirar, né, Lúcio? Antero, o Lúcio tem um dos melhores perfumes, né? Os mais cheirosos possíveis, você não consegue sentir aí. Perfume de fumaça hoje. Não, só que hoje, infelizmente, Lúcio, todo mundo está cheirando a fumaça, hein? Que triste. Não, hoje está complicado demais, né? Por exemplo, você abre a janela, né, de casa, se você mora em apartamento, abre a porta da sacada, parece o seguinte, que o fogo está ali do outro lado da rua. Tanta fumaça que tem, não é? Tanta fumaça que tem. Pois é, difícil de respirar, os olhos estão secos. Um incêndio forte ontem aqui em Cuiabá, né? Ali na Estrada da Guia, não é? Isso, a gente vai mostrar. Próximo de um condomínio ali, né? E que ofereceu um risco sério, né? Se aproximou lá da central de gás do prédio, né? Olha, a gente vai falar desse incêndio que o Lúcio falou, vamos falar das queimadas também no Pantanal. A situação do Pantanal está triste, tem uma equipe da TV Vila Real lá, o José Porto, o repórter cinematográfico também, Nilton Oliveira, estão lá, a equipe da TV Vila Real, para acompanhar de perto o que está acontecendo no Pantanal, o incêndio chegou no maior hotel ali da região de Poconé, que é o Sesc Pantanal. Que é uma reserva particular, né? É uma reserva particular e uma reserva que, com o objetivo, né? O objetivo é nobre, né? De preservar o meio ambiente, eles colaboram para isso. Porque aquela questão de proibir a criação de gado. Quer dizer, ali criava gado, o gado pisoteava, o pisoteio do gado impede incêndios no Pantanal, né? Isso quando eu estava no Senado. Eu fiz um projeto de lei, exatamente em função da atitude do SESC aqui, dizendo o seguinte, o SESC está querendo ajudar a questão ambiental, mas vai prejudicar um dia, vai pegar fogo no Pantanal. A intenção é nobre, mas vai dar problema. Vai dar problema. E o seguinte, lá é uma área de 105 ou 108 mil hectares. Um terço dessa área já foi consumido pelo fogo. 35 mil hectares já foram devastados pelo incêndio. Eu só quero falar, antes de chamar essa matéria da guia que o Lúcio se referiu, os nossos telespectadores, muita atenção, cuidado redobrado, já estão nos mandando aqui as imagens do céu, Avenida Parque do Barbado, Jardim das Américas. O nosso telespectador manda agora de manhã, olha só, a situação ali, toda a cidade está encoberta de fumaça. E a gente vai agora justamente... Não, o prédio, por exemplo, no prédio que eu moro, ele falou... Que é lá na região, do Jardim das Américas. Falou aí do Jardim das Américas, do Barbado, aí do Córrego do Barbado. Onde eu moro, né, eu tenho um outro prédio na frente dele, tá? A distância de um para outro é o quê? 30, 40 metros no máximo. O prédio da frente estava parcialmente encoberto pela fumaça. Olha, vamos falar então do grande incêndio registrado ontem à tarde às margens da Estrada da Guia, em Cuiabá. Os bombeiros tiveram muito trabalho na tentativa de apagar as chamas. A Nayana Bricá mostra pra gente. Com o vento forte, o fogo se espalhou rapidamente pela rodovia estadual Helder Cândia. As chamas começaram em frente a esse condomínio de luxo e quase atingiram a reserva de gás do local. Assustados com a proporção do incêndio, moradores fizeram vídeos narrando a situação. Jesus amado, muito calor, muita fumaça. O
Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11 horas da manhã. 3 equipes trabalham aqui para conter as chamas que estão próximas à rodovia e assim evitar acidentes de trânsito. Com as chamas bem próximas à estrada, a visibilidade ficou bastante comprometida nos 2 trechos da rodovia que dá acesso a Cuiabá e ao distrito da Guia. Mesmo sendo uma área urbana, foi possível ver alguns animais tentando fugir das chamas pelo acostamento. Os bombeiros não sabem como o incêndio começou e qual o tamanho da área já destruída pelo fogo. Como as chamas se alastraram rapidamente, logo o fogo atingiu também a BR-163. O Centro Integrado de Operações Aéreas foi acionado para ajudar no combate ao incêndio. A BR-163 ficou interditada para o pouso do helicóptero que auxiliou no serviço. A água utilizada para apagar as chamas foi retirada da piscina do condomínio que fica em frente à estrada. O vento forte e a mata densa e seca dificultaram o trabalho das equipes. A dificuldade aqui maior é a área, né, que é muito extensa, o tipo de vegetação, o acesso também. E o próprio tempo, né? O clima não favorece. Pois é, situação de calamidade, a gente vai ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro, que ele está lá na estrada da Guia e vai mostrar pra gente como está a situação ao vivo agora. Temos aí o Bruno já ao vivo? Não? Ainda não temos o Bruno? Vamos então. Vamos. Não está escondido na fumaça. Pois é. Vamos aos telespectadores. Temos o Bruno, sim. Oi, Bruno. Olha só a situação aí atrás do Bruno, tudo queimado, muita fumaça, a cidade inteira está desse jeito, né, Bruno? Bruno também vai falar para a gente um pouco dos incêndios lá no Pantanal, em Poconé. Bom dia, Bruno. Exatamente, Nayara, Lúcio, Antero, e muito bom dia a você que acompanha a TV Vila Real logo pela manhã. Realmente esse incêndio que já dura mais de 24 horas, a gente mostra ao vivo agora o mais fiel retrato de como ficou após 24 horas deste incêndio, que até o instante momento não sabe se foi alguém que realmente atirou fogo nesta região. Nós estamos no canteiro central da rodovia. Olha o tamanho dessa área que a gente observa e que realmente se tornaram cinzas. Eu disse agora mesmo que uma imagem que me chamou muita atenção agora quando chegamos aqui, era por volta de 5h30 da manhã, várias aves estavam sobrevoando a região sem local de ficar, sem esse resguardo, ou seja, eles estão desesperados, os animais, as aves que ficam nesta região. Olha só, toda essa dimensão, à sua esquerda também, que você observa neste momento, está totalmente queimado. Tem muita fumaça, uma cortina de fumaça, e a gente chama também a atenção de você que é condutor, que é motorista, motociclista, que vai viajar ou que está chegando nesta região. Realmente dificulta mais a nossa visibilidade. É importante ligar todas as luzes e manter uma velocidade média, reduzida realmente. Já do lado direito, onde a gente continua ao vivo, olha para cá, a gente está acompanhando este condomínio de luxo também que tem nesta região, onde a nossa repórter acompanhou ontem durante o dia, realmente muito fogo, olha só. E aos fundos desse condomínio tem o estoque de gás de uso local. E o que tinha ontem era receio de que esse fogo chegasse até essa área, que é uma área de risco, mas isso realmente não aconteceu. Então é importante tomar muito cuidado. A gente vê logo mais ali muita fumaça, o certo nos 4 lados que a gente olha, realmente vem muita fumaça. E não é só nesta região, na região do centro da capital também tem muita fumaça, inclusive ao lado de um supermercado. Durante a madrugada teve um fogo também e continua ainda pela manhã. A equipe do Corpo de Bombeiros não soube exatamente quantos litros já foram usados nesta região. O certo é que já foi muita água e muito serviço. Então é importante contar com a ajuda e, claro, além do conhecimento, contar também com a ajuda da população. É importante não colocar fogo, nem que seja naquele restinho de lixo no fundo de casa. É importante recolher e jogar, que a equipe vai retirar aí na sua residência. Diante disso, fica aí essa imagem que nós amanhecemos essa quinta-feira. E se hoje é uma quinta-feira de saudade,
que saudade de ver isso tudo verde como era antes. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E só para complementar, a gente fala também lá da situação do Pantanal, em Poconé. A maior reserva particular do país, ali no Sesc Pantanal, já perdeu 35 mil dos 108 hectares que possui para as queimadas que avançaram sem trégua sobre o Pantanal, bioma característico aqui do nosso estado de Mato Grosso, também do Mato Grosso do Sul. Na segunda, dia 11, as chamas quase atingiram aí, chegaram, né? Agora, ontem, quase atingiram o Sesc Porto Cercado, né? Cerrado. Porto Cercado. Porto Cercado. Onde estão abrigados cerca de 200 homens nesse momento, lá na região, 200 homens das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, IBAMA e funcionários que ajudaram aí no combate desse fogo. Inclusive Porto ontem... Cercado é a região onde fica o Sesc Pantanal. Inclusive ontem o hotel retirou todos os funcionários, viu, Antero e Lúcio, ali da região por questões de segurança. É triste ver essa situação do Pantanal. Você vai conferir mais. Não, e até porque conviver, respirar isso aí como não é uma coisa boa, né? Se aqui está ruim, imagina a situação lá, né? Você vai acompanhar a cobertura completa do incêndio no Pantanal nos nossos telejornais, como eu disse, uma equipe da TV Vila Real e uma equipe da Record TV também, viu? Está fazendo um especial lá na região. Você vai conferir todo esse combate e fica aqui, né, Antero e Lúcio, os nossos parabéns aos guerreiros do Corpo de Bombeiro, da Força de Segurança, do IBAMA, das pessoas ali, dos funcionários, dos moradores que estão se unindo no combate a esse incêndio no Pantanal. Só não dá para dar parabéns. Vai comentar alguma coisa sobre o incêndio, Antero? Eu vou mudar de assunto. Não, eu vou falar depois no meu destaque sobre o incêndio e sobre a decisão do deputado federal José Medeiros. Ele tomou uma decisão importantíssima para ajudar Mato Grosso e o Pantanal, hein? Ele vai trazer aqui o pior ministro do meio ambiente do mundo, o Ricardo Salles, que vai sobrevoar o Pantanal. Vai resolver o que é isso? Isso daí é aquele que falou, olha, que temos que passar, aproveitar que estão preocupados aí com a pandemia e praticar uma série de irregularidades aí na área ambiental. Passar boiada. Passar boiada. Não é isso? Passar boiada. Não, e ele também pediu, depois ele voltou atrás e recuou, porque é o seguinte, ele queria o seguinte, diminuir a meta do governo de desmatamento na Amazônia. Ele estabeleceu uma meta interessantíssima. Queria que desmatasse mais. E diminuir a meta para 0,07% do que o governo havia se comprometido. Quer dizer, aí eles atacam não só o meio ambiente, né? Não é só o meio ambiente, não. São as pessoas, né? E o seguinte, estão tentando matar a galinha dos ovos de ouro. Por exemplo, o agronegócio que ajudou a segurar a economia do país na pandemia. E aí é o seguinte, aí o governo não incentivar o desmatamento, porque com medidas como essa, eles estão incentivando os desmatadores. Aí é o seguinte, aí o mercado como o europeu olha para cá e fala assim, espera aí, eles vão continuar destruindo tudo? Já existiram 2 reuniões no Brasil, uma dos empresários brasileiros com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e outra com o Congresso Nacional. Os empresários brasileiros preocupados pedindo providências. O general Hamilton Mourão confessou o fracasso do primeiro ano do governo Bolsonaro na questão do combate aos incêndios. O governo brasileiro continua dando sinais contraditórios. Quando o governo brasileiro fala assim, olha, os índios podem garimpar, ele não está autorizando os índios, não. Ele está autorizando grupos estrangeiros que exploram alguns indígenas e estão garimpando ilegalmente na Amazônia. Essa falta de chuva aqui é em função da destruição da Amazônia, porque está diminuindo os rios aéreos. Olha, o governo, valha-me Deus Nossa Senhora, né? Porque só Jesus Cristo e Nossa Senhora para nos proteger
de um governo tão sem propósito na área ambiental. Aí vem um deputado federal de Mato Grosso, Medeiros, e traz aqui essa figura, que é o Ricardo Salles. Medeiros devia pregar, era a demissão do Ricardo Salles, e não trazer aqui como se ele fosse uma autoridade capaz de resolver esse problema. Mas ele é o ministro do Meio Ambiente. Que não tem nada... E a avaliação que ele é o pior ministro, quem fez essa avaliação? Como é que é? Quem fez a avaliação que ele é o pior ministro? O mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Não, mas o ministro está certo, Nayara? Não, eu não quero estou saber falando o que seguinte. ele Não, está eu quero certo. saber se ele está certo, se ele está certo ao pregar o seguinte, que o governo deve diminuir a meta do desmatamento. Ele está certo quando fala o seguinte, naquela reunião lá, né? Aquela estranhíssima reunião. A forma que foi só um falado... minutinho, eu só concluir, Nayara, só concluir. Quando ele está certo quando fala assim, olha, vamos aproveitar que a imprensa está distraída com a pandemia do coronavírus e vamos passar a boiada. Ele é, sim, um péssimo ministro para o meio ambiente, comprometendo os recursos naturais, comprometendo a vida das pessoas e comprometendo a economia do país. É ou não é um péssimo ministro? Tudo bem, mas quem demite e contrata é o presidente Jair Bolsonaro. Tem duas visões aí. Na visão dos que defendem a destruição ambiental, ele é um bom ministro. Na visão dos que sabem que o desenvolvimento do mundo tem que ser um desenvolvimento sustentado, preservando os mas recursos aumentou ambientais. Em dados. Aumentou muito. Quanto? Muito, em dados. Quanto? Muito. Da partir do governo Bolsonaro até aqui, a partir da entrada do Ricardo Salles. Sim, aumentou demais o desmatamento na Amazônia. Aumentou muito. Não vinha gradativamente Isso aumentando. Reconhecido pelo general Mourão, que não é oposição ao governo Bolsonaro, como dizem os filhos do Bolsonaro de que é. Porque qualquer crítica que faz ao governo Bolsonaro fala assim, isso é da oposição. O general Mourão não, foi eleito junto com o Bolsonaro na chapa. E o general Mourão, em entrevista de ontem e de anteontem, ele está reconhecendo que o governo foi um fracasso na área ambiental. É este fracassado que o Medeiros vai trazer aqui em Mato Grosso. Né? E o se bem que o maior responsável pelo fracasso é o Bolsonaro, eu concordo com essa avaliação. E o seu destaque, Nayara, eu quero fazer um registro aqui, antes do meu destaque. Quando passava ali as imagens lá do incêndio lá no Pantanal, você citou ali, olha, é preciso dar os parabéns, né? Você falava parabéns aos bombeiros, não é isso? A população, as Forças Armadas, né? Ali. Agora, tem, para certas coisas, a gente tem não que dar os parabéns, nós temos que condenar. E condenar de forma veemente, de forma dura. Olha aqui, juíza cita raça ao condenar réu negro por organização criminosa. Olha só o absurdo. A juíza, ela é Inês Marchalek Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, que mencionou a raça de um réu em uma sentença em que condenou 7 pessoas por organização criminosa. Tudo bem, cometeram crimes, têm que ser punidas. E aí é o seguinte, a juíza até já veio pedindo sinceras desculpas e afirmou que a frase foi retirada do contexto. Então vamos ao contexto na decisão da juíza. Abre aspas. Seguramente integrante do grupo criminoso em razão do quê? Da sua raça. Agia de forma extremamente discreta nos delitos e o seu comportamento junto com os demais causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente, disse a magistrada. Voltando aqui. Em razão da sua raça. E o trecho em que a juíza menciona a raça do réu aparece 3 vezes no documento, no momento em que a magistrada aplica a dosimetria da pena. Dosimetria, só para traduzir aí, quantos anos a pessoa vai ser condenada, não é isso? Então, citou
para condenar o suspeito, o réu, ela citou o seguinte: em razão da sua raça. Aí a gente lembra algo que todo mundo já ouviu falar, né? Que cadeia é para os 3 P's, não é, Antero? Preto, pobre e prostituta. Na verdade, essa juíza podia ser condenada, né? Essa manifestação mais racista do que essa é impossível, né? Embora na lei esteja de que ela, no exercício da função dela, ao expressar isso na fundamentação do voto, ela não pode ser condenada. Mas a lei está errada. Qual que vai ser seu destaque, Lúcio? O destaque é sobre o caso Isabelle, e ele se divide em 2 pontos. O primeiro ponto é sobre o apelo de uma mãe desesperada, né? O apelo de Patrícia Ramos, mãe da menor Isabelle, que teria sido morta por um tiro acidental, só que a perícia que foi divulgada, segundo a própria mãe, né, Patrícia Ramos, mostra um quadro diferente dos depoimentos que foram dados até aqui. E ela diz o seguinte aqui: o apelo da mãe: mentiram e estão soltos. Ela disse isso para cobrar as prisões, né? Diz que o seguinte: tem que se punir os responsáveis. Então, a primeira parte do meu destaque é sobre isso. A outra parte do meu destaque é sobre um tratamento diferenciado que está sendo dado aos jornalistas, aos veículos de comunicação que cobrem o caso Isabelle. E nesse destaque aqui, eu faço um alerta ao diretor-geral da Polícia Civil, um homem responsável, sério, correto, né? O doutor Mário Rezende, né? Para que olhe lá para o exemplo que foi dado pelo Ministério Público Estadual, de acabar com aquela história de ficar privilegiando esse ou aquele veículo de comunicação. Então, meu destaque é esse. E vamos ter no próximo bloco, gente, imagens exclusivas do interior da casa, do local onde aconteceu o crime, onde aconteceu a morte, o disparo, que até o momento supostamente acidental. Então fica aqui com a gente que após o intervalo a gente vai ter essas imagens exclusivas. A equipe do Bruno Pinheiro, a nossa equipe, teve acesso a essas imagens. Olha, deputados da Assembleia Legislativa votaram ontem a PEC que trata da reforma da Previdência dos Servidores. O projeto foi aprovado em segunda votação. Confira. A proposta de emenda constitucional, a PEC 06, acabou sendo aprovada aqui na Assembleia Legislativa por 16 votos a favor e 8 contra. Essa PEC trata, então, da reforma da Previdência dos servidores aqui de Mato Grosso, mas ainda faltam aí a aprovação também de outras emendas. Para falar sobre isso, eu converso agora com o coordenador do Fórum Sindical, Edmundo César Leite. Edmundo, como vê, então, essa aprovação nesse momento? Com muita tristeza, porque nós lutamos bastante, porque é uma mensagem, é uma PEC muito nociva para todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso. Ela é como de reforma para melhorar. E essa reforma, infelizmente, foi para destruir a perspectiva dos servidores, principalmente aqueles que entraram depois de 2004, né? Está colocando um horizonte nublado para esses servidores. E nós lutamos, o Fórum Sindical lutou até agora, estamos lutando, mas infelizmente os deputados, eu não acredito na frieza desses deputados, desses representantes da sociedade mato-grossense, né? Eu fico preocupado que pode, lá na frente, daqui a 10, 15 anos, virar um holocausto aqui no Brasil, principalmente aqui em Mato Grosso. A reforma, inclusive, tratou da idade mínima para aposentadoria. O que o senhor acha disso? Um absurdo, até porque quem já entrou no governo está sabendo que era 30 anos e 35 de contribuição, 55 e 60. A mais penalizada nessa história toda aí foi as mulheres, que saiu de 50 para 60, né? E nós para 65. E nós ponderamos, explicamos, mostramos para esses deputados aí, pseudo. Nós temos alguns deputados que são inteligentes, o resto é tudo marionetes.
E esse poder legislativo tinha que ser um poder independente. É um poder independente, porque quem paga esse poder não é o executivo, não. É a sociedade mato-grossense que desconta seus tributos, né? E aqui fica sendo capacho do executivo. Isso sempre foi aqui na Assembleia. E agora está muito mais evidente. Tanto é que essa votação de hoje, da PEC, era para ser segunda-feira, mas o Mauro Mendes falou, não, tem que ser hoje. E eles, cordeirinho do executivo, colocou para votar. Outro ponto divergente foi também a questão da alíquota de 11% para 14%. Olha, a alíquota de 11% para 14%, infelizmente, é uma máfia nacional. Isso aí veio lá de cima, do governo federal, e eles replicaram nos estados. Mato Grosso não tinha necessidade de passar para 14%, que Mato Grosso é um estado fujante. A Previdência de Mato Grosso, ela é saudável. Se o governo depositar todo o dinheiro que ele retirou do cofre do MTPrev, aqui nós tínhamos dinheiro para emprestar. Mas o governo não faz isso. Além de não fazer, ainda não contribui há mais de 20 anos com a parte patronal, que é a parte do governo no fundo. Então, você veja bem, 20 anos o governo não contribuindo, que fundo que aguenta? E Edmundo, mesmo diante de tantas manifestações feitas, a PEC acabou sendo aprovada, não teve jeito, né? Como eu já coloquei, existem deputados, a responsabilidade total dessa PEC é do deputado. Que os caras são insensíveis, são insanos e são incapazes. São incapazes porque vive com o pire na mão, tá do governador pedindo esmola, tá da emenda que eles têm. Já tem um orçamento para fazer o que é para fazer lá na sua cidade, na sua região. Ainda fica pedindo essas emendas para querer aparecer. Tem deputado que nem sabe o que é Assembleia Legislativa, nem sabe o que é servidor público. Exemplo está aí, não está tendo um grande incêndio no Pantanal. Quem que está combatendo não é o servidor público, não é o Corpo de Bombeiro? A grande pandemia nos hospitais, quem que está na linha de frente lá não é o servidor público, não é o pessoal da saúde? E assim vai. Eles têm raiva do servidor público porque não deixa fazer o que eles querem. E assim mesmo eles ainda fazem, eles roubam. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Moisés da Costa, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Só rapidinho, quem votou contra aqui a Previdência, Paulo Araújo, Tiago Silva, contra as novas regras. Eliseu Nascimento, Janaína Riva, Lúdio Cabral, professor Allan Kardec, Valdir Barranco e Maxi Russi. Então, lembrando que quem votou a favor, inclusive tem entre os votos a favor um sindicalista, né? Que se elegeu aí com a força sindical, que é o João Batista do PROS. E aí é preciso lembrar o seguinte, o que o Edmundo Leite... E o Wilson Santos, que é professor, enfim... O seguinte, precisava reformar a Previdência? Sim, precisava. O rombo é muito grande. Agora, é preciso prestar atenção no que disse o sindicalista aí, o Edmundo Leite. É verdade, sim, que enfiaram a mão no dinheiro da Previdência, não agora, nos governos anteriores. Mas isso, parece que as pessoas não querem apurar. Eles não querem apurar, né? E aí é o seguinte, vai descontar tudo nas costas dos servidores. Aqueles que enfiaram a mão no dinheiro que não era deles, estão no bem bom, né? Tem lá a CPI da Previdência, até agora não encerraram, não apontaram o dedo para os culpados desse rombo na Previdência. E aí é injusto querer colocar isso só na costa dos servidores. Existem questões que precisam ser revistas, né? Tem alguns absurdos que precisam ser corrigidos, né? O funcionário público, ele não pode ser considerado como uma elite comparando-se com os outros trabalhadores, mas também é o seguinte, é preciso ver o seguinte, apontar o dedo para as pessoas certas de quem provocou esse rombo lá na Previdência. Exatamente, mas o culpado não é o servidor público. Mas esse argumento do Edmundo, ele precisa ser estudado, na minha opinião, de uma forma técnica. Porque, por exemplo, se não fizesse a reforma da Previdência, a Previdência daria um prejuízo, um déficit de mais de R$1 bilhão por ano. Quem é que cobra esse déficit? Porque quando o Estado coloca R$1 bilhão a mais para cobrir a folha de pagamento dos aposentados, isso não tapa esse buraco da não contribuição do Estado? Ponto 1. Mas ponto 2, tem que fazer uma lei mais rígida
o Estado desconta do funcionário e a contribuição patronal, a contribuição da parte do Estado também tem que ser depositada para garantir a previdência dos servidores. E eu só quero colocar o seguinte, fazer uma retificação aqui, né? Uma revisão, né? O seguinte, Nayara, eu e o Antero acabamos aqui, sei lá, interrompendo você, e você acabou não concluindo a sua posição sobre aquela questão do desmatamento. E nós não vamos cometer essa deselegância com você. Não, imagina. A gente continua esse assunto no destaque do Antero, que vai ficar para o último bloco, porque depois a gente vai falar do caso Isabelle Ramos, mas eu só ia trazer dados, que você falou que foi o pior governo para o desmatamento. Mas se a gente puxar o governo anterior, ao Michel Temer, o governo Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff cortou 72% dos estudos para a Amazônia. E teve gradativamente aumentos de desmatamento em vários governos, puxando do governo Lula até o governo Temer, batendo recordes de desmatamento. Então era isso que eu queria só concluir naquele momento, mas a gente depois debate mais no destaque do Antero. Eu concordo que esses governos foram ruins também, e você imagina, né? E o Bolsonaro conseguiu ser pior que eles. Então é uma coisa Vamos para o intervalo. Na volta tem, olha, imagens exclusivas, gente, do caso Isabelle Ramos. E olha só essa imagem aí, lá do Parque das Águas, o sol querendo aparecer, mas está difícil, né? Está difícil aparecer no meio de tanta fumaça. A gente já volta com a notícia de frente.